Nesta página do sistema podemos realizar a inclusão, alteração ou consulta dos dados de produção da alimentação animal. Devemos, portanto, selecionar o CNPJ que iremos fazer o lançamento dos dados de produção. As informações cadastradas previamente de unidade da federação, município e razão social são então exibidas. Devemos escolher o ano de lançamento. Podemos incluir, alterar ou consultar os dados do ano corrente ou anos retroativos. Após a escolha do ano, o sistema verifica se já há dados armazenados do estabelecimento para aquele ano. Portanto, uma mensagem solicitando aguardar é exibida. Em seguida, selecionamos o mês de lançamento. Só é possível realizar lançamentos para um mês finalizado. Por exemplo, estando-se no mês de março, só é possível fazer lançamentos nos meses de janeiro e fevereiro. Por determinação do mapa, os lançamentos do mês corrente devem ser feitos no máximo até o 10º dia do mês subsequente. Para realizar a consulta dos lançamentos do estabelecimento para aquele ano, escolha a opção Todos. Como ainda não fizemos lançamentos, as colunas estarão em branco para todos os meses. É importante observar o tipo de lançamento. Neste momento a tela está exibindo apenas os dados de produção. Para verificarmos outro tipo de lançamento, devemos selecioná-lo da lista. Observar que o título da primeira coluna da tabela é também alterado informando o tipo de lançamento escolhido. Neste caso é o de exportação. Vamos agora realizar os lançamentos em um determinado mês. Devemos então selecionar o mês desejado. Neste caso iremos realizar lançamentos no mês de fevereiro de 2023. A tela agora exibe apenas os dados do mês selecionado para que os lançamentos possam ser feitos. É importante verificar o tipo de lançamento que se está realizando. Neste caso são os dados de produção. Devemos então preencher a coluna de peso em toneladas para o item descrito na primeira coluna. Quando o mouse passa por cima de uma determinada linha, esta muda de cor para facilitar a inclusão da informação. A empresa produziu 52 toneladas de aditivos nutricionais neste mês de fevereiro. Então entramos com essa informação na coluna peso em toneladas da linha correspondente. Digite apenas os números 5, 2, 0 e 0 no campo. A vírgula é incluída automaticamente. Devemos então lançar os pesos em toneladas de todos os itens produzidos. Como a empresa também produziu 45 toneladas de concentrado para aves de corte e postura além de 13 toneladas de ingrediente de milho ou derivados, fazemos os lançamentos nas respectivas linhas. Devemos observar que os botões de cancelar e salvar e a opção de ciência só aparecem depois que alguma alteração é realizada. Podemos observar que a última linha da tabela exibe o total em toneladas no mês para aquele tipo de lançamento. Neste caso, foram produzidos 110 toneladas. Para os itens que não há produção naquele mês ou mesmo para aqueles itens que o estabelecimento não trabalha, devemos digitar um X na linha correspondente. Para facilitar o procedimento, existe o botão Marcar com X ao lado do campo de tipo de lançamento. Uma vez pressionado, todos os pesos em branco ou zerados serão marcados com X. Isso para o tipo de lançamento escolhido. Neste caso, para a produção. Devemos repetir o procedimento para cada tipo de lançamento antes de pressionar o botão Salvar. Então digamos que realizamos importação neste mês de fevereiro. Selecionamos, portanto, agora o novo tipo de lançamento. Tivemos a importação de 40 toneladas de concentrado para aves de corte e postura. Além disto, tivemos a importação de 30.150 kg de ingredientes de milho ou derivados. Verificar que 30,15 indica 30 toneladas mais 150 kg do ingrediente. Informamos que os outros itens não foram importados ou não fazem parte do rol de produtos do estabelecimento pressionando o botão de Marcar com X. Devemos selecionar os outros tipos de lançamentos e marcar com X, mesmo que o estabelecimento não pratique tais operações. Digamos que pressionamos agora o botão de salvar sem incluir as informações de fracionamento. O sistema então irá nos alertar do problema da ausência de informação e não irá realizar o procedimento.
Portanto, devemos revisar todos os tipos de lançamento para procurar pesos zerados ou em branco para então corrigir o problema. Selecionamos o tipo de lançamento de fracionamento e pressionamos o botão de marcar com X. Se tentarmos salvar agora, o sistema nos informa da necessidade de marcarmos a opção de ciência em prestar informações corretas que se encontra imediatamente abaixo da tabela. E a operação não é realizada. Então retornamos e marcamos a opção de ciência. Em seguida pressionamos o botão de salvar. O sistema solicita que aguarde para proceder com a operação. Se ao invés de pressionarmos o botão de salvar, pressionarmos o botão de cancelar, uma solicitação de confirmação é exibida e caso seja respondido que sim, todas as informações serão descartadas. Se a operação de salvar foi bem-sucedida, essa informação é exibida. A janela inicial é novamente disponibilizada com os dados do estabelecimento. Podemos agora consultar os dados incluídos, selecionando o ano de 2023 e a opção Todos no mês. Inicialmente verificamos os dados de produção. Em seguida podemos consultar os dados de importação, alterando o tipo de lançamento. Digamos que foi verificado um lançamento equivocado ou faltando em um determinado mês. Então podemos realizar a alteração escolhendo-se o mês específico. Neste caso iremos alterar os dados de fevereiro de 2023. Incluímos a produção de 10 toneladas de alimentos de animais de companhia e alteramos de 52 para 55 toneladas de aditivos nutricionais. E vamos tentar salvar novamente, porém esquecemos de marcar a declaração de ciência. O sistema então nos alerta sobre o problema e não realiza a operação. Após marcarmos a opção de ciência e pressionarmos o botão de salvar, o sistema nos informa se a operação foi bem-sucedida. É importante ressaltar que todas as alterações geram histórico com data e horário e são periodicamente auditadas. Podemos consultar novamente todos os lançamentos de 2023 para verificar que as alterações de produção de fevereiro foram realizadas e que os dados de importação ficaram inalterados. Podemos verificar que a coluna de janeiro está em branco, informando que não houve lançamento para aquele mês. Então vamos realizar o lançamento retroativo de janeiro selecionando o mês desejado. Neste mês só houve produção de 30 toneladas de alimento de animais de companhia e 80 toneladas de concentrados para aves de corte e postura. Lançamos então estes valores e pressionamos o botão de marcar com X. Como não houve em janeiro dados de importação, de exportação e nem de fracionamento, selecionamos estes tipos de lançamentos e pressionamos o botão de marcar com X. Finalmente marcamos a opção de ciência e pressionamos o botão de salvar. Agora podemos consultar novamente todos os dados lançados em 2023. Observar que a última coluna da tabela exibe o total informado para cada item naquele ano para o tipo de lançamento. Neste exemplo foram produzidos 125 toneladas de concentrados para aves de corte e postura, que é o resultado da soma dos dados de janeiro e fevereiro. Podemos ainda consultar os dados de importação, exportação e fracionamento selecionando-se o tipo de lançamento apropriado. É importante salientar que se um estabelecimento não possuir dados de produção, importação, exportação e fracionamento em um determinado mês, ele deve, mesmo assim, deixar isso registrado marcando com X todos os itens de todos os tipos de lançamento deste mês. Finalmente, não esqueça de pressionar o botão de sair após finalizados os lançamentos. Inclusões de informações indevidas são de inteira responsabilidade do usuário cadastrado.